Vamos chamar a repórter Luciana Amaral, que está ao lado do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. Luciana, muito boa tarde, obrigado por conseguir. O deputado, eu agradeço também, deputado Felipe Barros, por poder falar conosco num dia tão importante, tão cheio de notícias nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Luciana, vou pedir para você abrir a entrevista com o deputado. Obrigado. Tá ótimo, Yuri. Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Agradecer aqui a presença do deputado federal Felipe Barros, ele que é o presidente, então, da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, onde nós estamos agora. A gente, então, vem acompanhando essa escalada da tensão, diplomática entre Estados Unidos e Brasil, e agora há pouco acabou a reunião do encarregado de negócios, Gabriel Escobar, lá no Itamaraty, onde ele esteve reunido com a embaixadora, secretária responsável pelos Estados Unidos, pela América do Norte, Maria Luísa Scorel. Então, deputado, eu gostaria de começar por aí, começando com essa convocação, que a gente sabe que é quando realmente há um atrito bem forte nas relações diplomáticas entre dois países. Como o senhor enxergou essa convocação imediata do principal representante dos Estados Unidos aqui no Brasil? Luciana, boa tarde, todos os telespectadores da CNN, uma alegria falar com vocês mais uma vez. Veja, nós temos que, em primeiro lugar, fazer um retrospecto para entendermos o ponto que nós estamos hoje. No período eleitoral das eleições dos Estados Unidos, o presidente Lula fez uma opção política e ideológica que se posicionou favoravelmente à opositora de Donald Trump, a senhora Kamala Harris. Depois, nós tivemos aquela cena que eu considero vergonhosa da primeira-dama xingando o Elon Musk, que por um período ficou como sendo o principal secretário, ministro do governo Trump. Depois de a eleição do presidente Trump propriamente dita e a sua vitória, não houve qualquer tipo de tentativa de diálogo do governo brasileiro com o governo norte-americano, nem durante o período de transição, nem posteriormente. Existe hoje uma percepção de que o Lula está de forma reiteradamente provocando o governo dos Estados Unidos, se alinhando a países do chamado eixo do mal, que são aqueles que são inimigos dos Estados Unidos. Isso, fazendo um parênteses, diga-se de passagem, não traz qualquer tipo de benefício para o povo brasileiro, esse alinhamento ideológico do Lula. Então, tudo isso faz com que hoje, infelizmente, não haja uma relação entre os dois países, por conta da postura do presidente Lula. E relembrando a todos que Brasil e Estados Unidos têm relações profundas, históricas, de amizade, relações comerciais. É um parceiro comercial importante para o Brasil que nós não podemos simplesmente desperdiçar. Então, essa postura errônea do presidente Lula faz com que não haja nenhum tipo de diálogo com o governo Trump. Hoje fizeram essa convocação do representante comercial dos Estados Unidos. Nós estamos sem embaixador e estamos sem embaixador dos Estados Unidos no Brasil, justamente porque não há uma confiança do presidente Trump nesse governo do presidente Lula. Cito o exemplo, por exemplo, de Israel, já indicou há mais de um ano um embaixador aqui para o Brasil e até hoje o Itamaraty não deu os encaminhamentos para que o embaixador de Israel no Brasil seja substituído. Então, certamente, tudo isso faz com que o presidente Lula, o presidente Trump, corrigindo, não tenha ainda determinado quem será o seu embaixador aqui no Brasil e as relações simplesmente inexistem. Yuri, eu sigo com você para a pergunta. Obrigado, Luciana. Deputado, mais uma vez, boa tarde. Obrigado por estar conosco. Todo esse contexto, essa semana a gente viu essa escalada, as postagens que Donald Trump fez, esse posicionamento todo, as reações do governo brasileiro. E hoje a gente tem aquilo que pode ter efeitos mais concretos, não só para o atual governo, mas para a sociedade brasileira, para as empresas brasileiras, para o negócio aqui no Brasil, que é a possibilidade de Donald Trump majorar as tarifas a serem aplicadas ao Brasil. Como é que o senhor vê a conexão desta possibilidade do Brasil pagar tarifas mais altas da parte de Donald Trump e o quanto isso, o que a Comissão de Relações Exteriores pode fazer para evitar isso, que vai ser um dano não para Lula, não para os apoiadores do governo, mas para as empresas, para a economia brasileira? Yuri, boa tarde, uma alegria falar com você mais uma vez. Veja, o presidente Trump disse que provavelmente vai colocar mais tarifas aos produtos brasileiros. Ele está na prerrogativa, obviamente, dele. O que eu quero lembrar a todos vocês é que, quando o presidente Bolsonaro foi presidente e o presidente Trump era presidente no seu primeiro mandato, o presidente Trump disse que provavelmente taxaria o ferro, o aço brasileiro. O presidente Bolsonaro pegou o avião, foi até os Estados Unidos, sentou com o presidente Donald
Trump negaciou, fazendo com que o presidente Trump recuasse e não aplicou naquele momento a tarifa adicional ao ferro e ao aço brasileiro. Ou seja, o que isso nos demonstra e o que isso me prova é que toda essa questão sobre tarifas envolvendo o Brasil e outros países, mas especificamente falando da nossa nação, que é o Brasil, é produto dessa falta de diálogo do presidente Lula com o governo norte-americano, desse alinhamento ideológico que hoje o Itamaraty faz com o chamado eixo do mal, se aliando ao Irã, por exemplo, criticando publicamente o direito de Israel se defender. Você veja, o Brasil faz parte do BRICS, não é de agora, já fazia parte do BRICS quando o presidente Bolsonaro foi o presidente. E não foi por conta do Brasil fazer parte do BRICS que houve tarifas adicionais ao Brasil naquele momento. Então não é pelo fato do Brasil ser membro do BRICS, como alguns estão colocando. O que de fato acontece é que não existe qualquer relação diplomática do Lula com o Trump. Hoje o Brasil é visto pelo mundo como um país aliado ao chamado eixo do mal, os países que são inimigos das democracias ocidentais. Existe, obviamente, uma amizade e um alinhamento de ideias do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, fazendo com que o presidente Trump, inclusive, fizesse essa semana as postagens na defesa do presidente Bolsonaro. Enquanto isso, o Lula, de forma reiteradamente, vem simplesmente provocando o governo norte-americano, parece que tentando tensionar ainda mais essa situação. E, Yuri, gostaria então de fazer também uma pergunta ao deputado em relação à situação perante Alexandre de Moraes, porque há todo um processo no Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, várias outras pessoas também que participaram ali do primeiro escalão durante o governo Bolsonaro. A gente sabe que o filho dele, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, está há alguns meses nos Estados Unidos conversando com vários políticos americanos, e o que a gente também ouve muito de crítica aqui dentro da Câmara dos Deputados por parte dos governistas é que Eduardo Bolsonaro estaria inflando políticos americanos, próprio Trump, contra o Brasil, que isso atacaria a soberania nacional. Eu gostaria de entender como o senhor enxerga essa questão e também a fala, inclusive, de Steve Bannon, falando que o Trump está bastante frustrado e também que não descarta eventuais sanções a Alexandre de Moraes. Luciana, é uma boa pergunta. Você trouxe vários pontos. O primeiro deles os governistas tentam alegar a questão da soberania nacional, mas eles mesmos esquecem de dizer que pela própria imprensa norte-americana, o Partido Democrata, através da USAID, ajudou na campanha do presidente Lula na última eleição. Mais do que isso, nós tivemos o presidente Lula semana passada interferindo na Argentina, indo até aquele país, não provocou uma reunião bilateral com o presidente Milei, mas foi visitar a ex-presidente condenada por corrupção, Cristina Kirchner, com uma placa Cristina Livre, dizendo que ela era uma perseguida política na Argentina. Para além disso, o presidente Lula deu asilo diplomático interferindo na justiça do Peru. A ex-primeira-dama Nadine Heredia mandou o avião da FAB para o Peru buscá-la, trazê-la de volta para o Brasil, concedeu asilo diplomático a ela para ela fugir de uma decisão judicial do Peru, ou seja, interferindo na justiça daquele país. Então a esquerda não pode simplesmente alegar para sua defesa a questão da soberania nacional. Em relação a essa questão de supostas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, é preciso colocar esse debate dentro daquilo que está sendo discutido nos Estados Unidos, pelo que a própria imprensa norte-americana tem repercutido. Existe uma questão que é a soberania nacional dos Estados Unidos. E existiram decisões do ministro Alexandre de Moraes que afetaram empresas norte-americanas, como por exemplo o X. Todos vão se lembrar que foi bloqueado um valor considerável da empresa Starlink, só que o foco era a empresa X. Desconsiderou a questão do X e bloqueou um valor financeiro da empresa Starlink, que apesar de serem do mesmo proprietário, são empresas com CNPJs distintos. E além de afetar, essas decisões judiciais afetarem empresas norte-americanas, também decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes afetaram cidadãos norte-americanos e que pela lei exigem que as decisões para ser válidas lá têm que passar pelo protocolo de cooperação entre os dois países. Um protocolo que já é, inclusive, muito consagrado e exemplo para outros países. Uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes para valer no território norte-americano precisa passar pelo Departamento de Estado, pelo Departamento de Justiça norte-americano, e isso simplesmente não foi feito. Então, existe um debate feito nos Estados Unidos sobre a soberania nacional deles,
em detrimento dessas decisões judiciais que foram feitas. O que isso vai ocasionar, eu infelizmente também não sei. O que sei é que é um debate legítimo nos Estados Unidos sobre a soberania nacional deles, como nós debatemos aqui a nossa soberania nacional. Yuri? Luciana Amaral, vou agradecer a sua participação, assim como a do deputado Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado pelo PL do Paraná. Muito obrigado pela participação aqui conosco no 360. Até a próxima.